Seja bem-vindo ao canal do CREA Santa Catarina. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. Hoje nós vamos falar sobre a elaboração de um currículo e a preparação para uma entrevista de emprego. E a primeira e talvez mais importante das informações que eu posso dar é a seguinte: o seu currículo deve ter apenas uma página. Seja bem-vindo ao episódio número 14 da série Primeiros Passos no Exercício Profissional do CREA Santa Catarina. Sim, é muito importante repetir e insistir. Todas as informações que importam para o seu currículo devem caber em uma única página. A segunda página de um currículo é tão relevante quanto a segunda página de uma consulta no Google. Ter isso em mente é essencial para que você escolha com cuidado quais informações devem ser eleitas para participar desta publicação. O número dos seus documentos pessoais ou informações sobre cursos ou estágios irrelevantes para você serão irrelevantes também para quem receber o seu currículo. Como diz a Lígia Facione, num espaço tão pequeno não tem lugar para colocar informações que não acrescentam nada para quem quer conhecer você. Pense no seu currículo como um folder de promoção para a sua marca pessoal. Ele precisa ter conteúdo, mas precisa também ser visualmente atraente. É como se fosse um cartão de visita, só que no formato A4. A diagramação do currículo pode ser criativa. As informações podem, por exemplo, ser dispostas em colunas. Pode-se utilizar quadros, diagramas, tabelas, enfim, tudo o que você achar que pode ser útil para dar ao seu potencial empregador a percepção mais correta dos seus conhecimentos, habilidades e capacidades. Basicamente, o seu currículo deve mostrar o seguinte: seu nome em destaque. Em muitos currículos, a palavra curriculum vitae aparece com mais destaque do que o nome da pessoa. Isto é absolutamente desnecessário. Na verdade, não é preciso escrever em nenhum lugar do documento as palavras curriculum vitae ou currículo. Não existe a menor possibilidade de alguém achar que se trata de outra coisa. O seu endereço de correspondência completo, com o CEP. Muitos acham que essa informação não é importante, mas para quem está analisando o currículo, importa saber onde você mora. O seu contato telefônico. Se você tiver um telefone fixo na sua casa, forneça esse número. Não esqueça do código de área. Se não tiver, forneça apenas o celular. E não precisa escrever a palavra telefone. O número naquele formato só pode ser de um número de telefone, não é? Da mesma forma, no CEP, não precisa escrever CEP, é só colocar o número que todo mundo vai reconhecer aquilo como um CEP. Seu contato na internet. Informe o seu e-mail, é muito importante. Mas se você tiver um blog ou um perfil numa rede social, informe isso também. Não se iluda, os empregadores irão encontrar essa informação. Então, entregando essa informação no currículo, você estará demonstrando autoconfiança e facilitando a vida do potencial empregador. Formação acadêmica. Coloque as informações sobre a sua graduação, seguida das informações sobre o ensino médio. E para cada uma dessas informações deve aparecer o ano de início e de conclusão, o nome do curso e o nome da instituição. Idiomas estrangeiros. Aqui é importante observar que o avaliador quer uma declaração de conhecimentos e habilidades. De nada adianta você dizer que fez um curso na escola X até o nível Y. O que ele quer saber é se você lê, ouve, fala ou escreve no idioma mencionado. Então seja muito específico sobre esse assunto. E se puder, apresente evidências, como por exemplo, a sua nota em testes reconhecidos de proficiência, como o TOEFL ou o TOEIC.
Ou então, dê informações como vejo séries na TV sem legenda ou leio frequentemente livros no original em inglês. Informática. No mercado de trabalho da engenharia e da agronomia e das geociências, o domínio da informática é tão importante, ou mais até, do que o domínio de um idioma estrangeiro. Você deve informar aqui quais são os softwares que você domina mesmo, bem como as linguagens de programação que você conhece. E vale a mesma regra do item anterior, sobre línguas estrangeiras. Diga exatamente o que você sabe fazer, seja específico, como por exemplo, conheço e domino as funções e comandos avançados do Revit, ou sei escrever aplicativos para celular e tablet utilizando Java e C+. Experiências e estágios. Aqui vale uma dica importante. Os avaliadores são mais experientes que você. Não adianta tentar dourar a pílula, não tente enfeitar ou dar nomes elaborados aos cargos ou funções que você exerceu. O cara vai saber que Account Executive ou gerente de conta significa, naquela circunstância, simplesmente vendedor. Não tente enrolar, é feio e não funciona. Outras atividades, que são informações relevantes, mas que não possam ser incluídas em nenhum dos itens anteriores. Elas devem ser colocadas aqui. Se você tem uma atividade como músico em nível profissional, se pratica um esporte de alto rendimento, se teve atuação destacada no centro acadêmico, participou, organizou eventos escolares de caráter acadêmico, esportivo, científico ou mesmo festivo, aqui é o momento de se manifestar. Não esqueça que essas atividades, conhecimentos ou habilidades completamente fora ou alheias à formação de um engenheiro são, sim, muito bem vistas pelos avaliadores de currículo nas empresas. O profissional é percebido como versátil, leve, quando, além dos conhecimentos e habilidades como engenheiro, ele tem desempenhos relevantes em outras atividades fora da engenharia. Esse modelo do currículo que estamos apresentando aqui, nós vamos deixar um link para download na descrição do vídeo. Como já foi dito, a diagramação, o visual, pode ser completamente alterado. Use a sua criatividade à vontade. Só não vale sacrificar informações importantes para que o currículo fique mais bonito. Quando o assunto é o seu currículo, beleza é importante, mas não é fundamental. Uma coisa que você certamente já sabe, mas não custa repetir. A entrevista de emprego é a parte mais importante de um processo seletivo, é a final do campeonato. Até esse ponto, muitos candidatos parecem iguais. É a hora de mostrar os diferenciais. Então esteja preparado, treine, concentre-se. Quem passar pela entrevista ergue a taça. Como se preparar para uma entrevista de emprego? Tenha em mente uma coisa importante. A pessoa que vai entrevistar você é muito mais experiente do que você. Tem mais conhecimento sobre o trabalho, sabe mais sobre a empresa e provavelmente já entrevistou muitos como você. Portanto, não tente ser esperto, seja inteligente. Concentre-se no que a empresa espera ao contratar um empregado. Basicamente, e não importa o discurso do seja proativo, interessado, comprometido, uma empresa quer que os seus empregados sejam fatores determinantes para a manutenção de um bom ambiente de trabalho, que tenham boa vontade, disposição e trabalhem com bom humor e que sejam prestativos, que sejam cuidadosos com as instalações e equipamentos com os quais eles trabalham, que absorvam os valores e os princípios da empresa, incorporando a filosofia empresarial da casa, que tenham respeito pela hierarquia definida, que sejam honestos, éticos, que sejam esforçados para cumprir a carga de trabalho determinada, que aceitem a orientação e apoio para o desenvolvimento de suas habilidades e conhecimentos, aproveitando as oportunidades de crescimento, que não sejam gananciosos e que tenham a percepção da remuneração não financeira que a empresa possibilita.
Tenha isso em mente durante a entrevista. Se o potencial empregador começa a perceber que o entrevistado está se afastando demais desse perfil, toca o sinal de alarme e vem o grito. Próximo! Faça o dever de casa. Estude a empresa. Veja o site na internet. Veja as páginas nas redes sociais. Veja no Google, faça busca associando o nome da empresa com termos como história, principais produtos, diferencial competitivo, valores, concorrentes. E leve uma pasta de primeiros socorros, ou se preferir, pode chamar de caixa de ferramentas. Trata-se de uma pasta contendo uma versão impressa do seu currículo, os certificados mais importantes, os seus documentos pessoais, fotografia 3x4, recortes de jornal e tudo mais que você achar que pode, de repente, precisar na hora, minutos antes ou minutos depois da entrevista. Como se comportar na entrevista de emprego? Numa entrevista de emprego, o entrevistador quer saber, ou quer que você diga, quem você é, o que você já fez, o que sabe fazer, o que você gosta de fazer, no que você pode melhorar, por que você saiu do seu último emprego e, finalmente, a pergunta que vale um emprego. Por que você deveria ser contratado para essa vaga? Você vai responder a essas perguntas com palavras, mas não apenas. Suas respostas poderão estar no seu tom de voz, nos seus gestos e principalmente nas suas atitudes. Então, não chegue atrasado, nem chegue muito antes do horário marcado. Fale com clareza, seja objetivo, evite vícios de linguagem e erros de português e nunca use gírias. Não fale mal dos seus empregadores anteriores e nem de potenciais concorrentes. Esteja preparado para responder a perguntas sobre a sua pretensão salarial. Esteja preparado para responder perguntas sobre horário de trabalho. Esteja preparado para responder a pergunta sobre a sua disponibilidade para mudar de cidade. Caso a empresa tenha negócios internacionais e o cargo exija conhecimentos de um idioma estrangeiro, esteja preparado para que a entrevista seja nesse idioma. E isso geralmente acontece de surpresa. Procure enfatizar as experiências que você já teve e que podem ser relevantes para o desempenho na vaga em disputa. Evite dar respostas curtas, monossilábicas. Sim, não, é. A menos que você seja um humorista consagrado, não faça piadas. Não mastigue chicletes ou bala. Não fume, pelo amor de Deus. Não minta. Desligue o celular. Não demonstre impaciência. Não mexa nas coisas do entrevistador, nem tente criar intimidade com ele. Mantenha contato visual, seja firme, olhe nos olhos. Mantenha um bom tom de voz. Não fale nem muito alto, nem muito baixo. E não esqueça da lista de desejos do empregador. É importante que as suas respostas e atitudes não o decepcionem. E uma última coisa muito importante. Por que alguns engenheiros recém-formados têm mais dificuldades para encontrar oportunidades de trabalho? Na minha juventude, eu fui atleta de alto rendimento. Fiz parte por muitos anos da equipe de atletismo de Florianópolis, que era uma das mais competitivas do Brasil. Eu corri os 800 metros e os 1.500. O atletismo foi um elemento importantíssimo para a construção da minha personalidade. No esporte, eu aprendi muitas coisas importantes que eu pude aplicar em muitos outros aspectos da minha vida, como o trabalho, a família, as amizades. E uma das coisas mais interessantes que eu aprendi foi a importância do treinamento e dos cuidados que o atleta precisa ter com a saúde e com a forma física. E eu aprendi que na véspera da competição não adianta mais treinar e que no aquecimento não se deve gastar mais energia do que o necessário. E que uma corrida é resolvida muitas vezes semanas antes do dia da prova. Alguns profissionais de engenharia, e não apenas os recém-formados, têm dificuldade para lidar com o fato de que os problemas encontrados para o acesso ao mercado de trabalho podem decorrer
de deficiências que deveriam ter sido enfrentadas e superadas muitos anos antes. Essas pessoas querem resolver nos galhos e folhas de uma árvore problemas que estão na raiz. Se você plantou um pé de pitanga e agora os frutos se parecem com goiaba e têm tamanho de goiaba, cor de goiaba e gosto de goiaba, o diagnóstico me parece simples. Você plantou um pé de goiaba e não de pitanga. É simples. Não há consultor ou coach que consiga resolver o seu problema se o que você quer colher é pitanga. Eu tenho ouvido e lido muitos depoimentos do tipo: eu fiz uma boa faculdade, tirei ótimas notas, tenho inglês fluente, mas não consigo arrumar um emprego. Invariavelmente, quando esse caso é esmiuçado, analisado com maior profundidade, descobre-se que existem algumas coisinhas que não estão bem e que não foram consideradas na equação. A pessoa nunca se preocupou em construir uma boa rede de relacionamentos, ou tem uma personalidade difícil de lidar, ou não sabe liderar e nem ser liderado, tem problemas em se comunicar, lê muito pouco, não domina certas tecnologias, tem conhecimentos apenas superficiais de coisas importantes. Enfim, é o tipo de pessoa que acredita cegamente que dominar a matemática, a física e as suas tecnologias é condição necessária e suficiente para operar no mercado de trabalho de engenharia. Não é. E ele ou ela está descobrindo isso da pior maneira possível. Eu não quero ser simplista e dizer que se você não consegue emprego, a culpa é toda sua. Não é isso. Eu quero apenas sugerir que, antes de dizer que o mundo é cruel, que a sociedade está falida, que a crise é geral, que os empregos são todos conquistados na base do quem tem QI, quem indica, pense um pouco mais, pense melhor. Pode ser, de fato, que as circunstâncias estejam todas contra você. Mas a verdade é que todos os recém-formados que eu conheci e que passariam bem pelo teste de potencial de empregabilidade, que a gente viu lá no episódio número 1, conseguiram empregos ou oportunidades muito rapidamente logo depois que se formaram. Na verdade, a maioria já é contratado pela empresa em que fez estágio. Tem um exercício que eu proponho aos meus alunos nos cursos de pós-graduação. É uma brincadeira. Eu peço que ninguém olhe para os lados, nem dê bandeira, mas que responda para si mesmo uma pergunta simples. Quem, dentre os seus colegas nessa sala, você contrataria para trabalhar para você, ganhando o salário que ele ou ela acha que merece? Fica claro, pelos olhares, que alguns dali seriam aproveitados pelo mercado e poderão ter seus rendimentos aumentados. Outros ingressarão no exército de pós-graduados, subempregados e reclamando da vida. Mas eu tento chamar a atenção de cada um para o fato de que ele está avaliando, mas também está sendo avaliado. É preciso muito senso crítico para não superestimar as suas próprias qualidades e potenciais. É por isso que testes como o que apresentamos lá no episódio número 1 podem ser úteis. Porque eles ajudam a dar parâmetros objetivos a questões que muitas vezes queremos avaliar subjetivamente. No mercado, você não estará sendo avaliado pela sua mãe, pelo seu pai ou pela sua madrinha. Os potenciais empregadores não têm vínculos afetivos com você. Eles não se sentem culpados de nada. Eles não acham que te devem nada. Este episódio tem a intenção de mostrar aos profissionais recém-formados todos os parâmetros que o mercado utiliza para avaliar um engenheiro e determinar, no fim das contas, se ele merece ou não uma oportunidade, se merece ou não receber o troféu de campeão. No entanto, é importante que o recém-formado não superdimensione o problema natural da dificuldade de obter o primeiro emprego. Essa angústia nos primeiros meses depois da formatura é absolutamente normal. Você não está sozinho. É comum que o profissional não encontre trabalho imediatamente após a formatura. Faz parte do processo. Você e sua família precisam compreender isso. Nos primeiros meses, pode mesmo acontecer das dificuldades parecerem intransponíveis e desesperantes. Mas logo você vai encontrar uma oportunidade e mais tarde
Vai achar até engraçado esse desespero todo. E no próximo episódio, episódio número 15, nós vamos falar de precificação de serviço. Você não vai querer perder essa conversa. Até lá!